O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como todo ditador de meia pataca, não aceita ouvir um não como resposta. Por que eu digo isso? Ele deu 5 dias ao Ministério da Justiça para explicar o porquê que o jornalista Alan dos Santos ainda não foi extraditado para o Brasil. Todos sabemos que o Alan dos Santos é um jornalista comprometido com a verdade, mora e trabalha nos Estados Unidos, não cometeu crime algum, a não ser na cabeça de Alexandre de Moraes, que alega que ele cometeu crime de opinião. É um jornalista, ele está exercendo a função dele. E por essa razão quis botar o nome do jornalista na lista negra da Interpol e solicitou à justiça brasileira, à justiça americana, melhor dizendo, que o extraditasse para o Brasil para cumprir uma prisão a qual Alexandre de Moraes decretou para o jornalista em questão. Alexandre de Moraes, para começar, a Interpol, quando recebeu essa solicitação de incluir o nome do Alexandre de Moraes, o nome do Alan dos Santos na lista negra da Interpol, resolveu fazer o quê? Olhar, rasgar e jogar na lata do lixo. A justiça americana, quando recebeu do Alexandre de Moraes o pedido de extradição do Alan dos Santos, resolveu ignorar, igualmente rasgar e jogar na lata do lixo. Porque não tem razões que justifiquem a inclusão do nome do jornalista na lista da Interpol, como também a extradição do mesmo para o Brasil. Não faz sentido. Isso é coisa da cabeça do ministro Alexandre de Moraes. A gente chama de ministro, mas não está à altura do cargo que ocupa. O que Alexandre de Moraes precisa entender é que a Interpol não é a PF brasileira, em que uma parte dela é tucana e faz papel sujo para ele. O que Alexandre de Moraes precisa entender é que a justiça americana não é o Supremo Tribunal Federal Nacional que faz coisas à revelia da lei e da Constituição. O que Alexandre de Moraes precisa entender é que os Estados Unidos não é o Brasil, onde ele faz disso aqui um padieiro, um verdadeiro caravançará. Alexandre de Moraes, ele precisa entender que ele não está acima do bem e do mal, que ele não está acima da Constituição e que o papel dele é se fazer guardião dela e não constituir uma ameaça à existência da nossa Carta Magna e à nossa democracia, instalando no seio da nossa República uma verdadeira ditadura de togas, a ditadura do judiciário. Alexandre de Moraes tem que entender que ele não é Deus e nem o professor de Deus, como ele pensa ser. Existe lei, existem regras, e que por essa razão ele está recebendo vários nãos como resposta, porque a lei que ele aplica não é a lei vigente em nosso país, nascida da Constituição, mas sim daquela cabecinha vazia dele, baldia. Alexandre de Moraes, ele leva tudo pelo lado pessoal. A perseguição dele ao jornalista Alan dos Santos, gente, se transformou numa coisa patética e vergonhosa. Eu não sei como os demais membros daquela corte aceitam um comportamento tão rasteiro, tão mesquinho, tão vulgar, tão distante daquilo que deveria ser a ação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta corte. O que a gente vem vendo, o que a gente vem assistindo ele fazer com Alan dos Santos, com outras personalidades, como José Trovão, Roberto Jefferson, Eustáquio, o jornalista Oswaldo Eustáquio, enfim, é de uma imbecilidade desmedida, é de uma boçalidade sem igual. E eu vejo isso com muita tristeza, porque nada e ninguém é feito, nada é feito por ninguém para fazer frear a sanha
tirânica desse pseudo-ministro que só faz ameaçar a nossa democracia e que nada mais é que um caso de polícia, um fora da lei. Alexandre de Moraes é um fora da lei, uma ameaça à nossa democracia. E algo sobre a luz da legalidade, sobre a luz da democracia, precisa ser feita para frear a sanha tirânica desse ministro, que bota de quatro o ordenamento jurídico do nosso país. Nada e ninguém está seguro enquanto esse homem estiver à frente do Supremo Tribunal Federal com as suas ações nefastas. Tudo isso é muito preocupante. É por isso que eu digo, enquanto esse Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Maior, tiver na nossa composição ministros como Alexandre de Moraes, Lewandowski, Barroso, Fachin e outras bestas feras, nós não podemos sonhar com um Brasil justo, com um Brasil grande como nação. Não, 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 não. Com essa gente no poder, concentrando em suas mãos plenos poderes nas suas canetas covardes, o Brasil não vai atingir o objetivo tão sonhado, tão falado, riscado em nossa bandeira brasileira, que é a ordem e progresso. Isso tudo é preocupante e precisa ser passado a limpo o comportamento desses ministros frente ao Supremo Tribunal Federal. Eles constituem uma ameaça à nossa democracia, é um caso de polícia, um bando de fora da lei e uma vergonha para a nação. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.